Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. Quando o trabalho acaba, hein? O que sobra da gente? Um restinho de energia, uma vontade de sumir, um suspiro de alívio. Hoje a gente vai conversar justamente sobre esse momento. Depois, o que que fica, o que que falta e o que ainda dá para ser depois do trabalho. E para falar e refletir sobre esse assunto aqui, eu trouxe ela, que é professora de arte e teatro, cantora, atriz, Esther Pires. E ela, que é psicóloga, psicopedagoga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, Marie Machado. Oi, meninas! Como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Oi, tudo bem? Oi, Maila, tudo bem? Tudo bem, Esther? Tudo. E aí, meninas, contem pra mim aqui, pra gente iniciar esse papo, hein? Como que é? Se eu encontrasse vocês, no final do expediente de vocês, como que seria? Como que vocês estariam? O que que sobra de vocês? Estressada, trabalhando muito. Depois do trabalho é bem cansativo, então e pra gente que é mulher, né, infelizmente a gente tem essa questão que mesmo com todas as mudanças, a gente ainda tem as outras responsabilidades. Então depois do trabalho, não acaba o trabalho. Você encontrar a gente na correria para fazer as outras coisas pós-trabalho, né, cuidar da casa, da família, enfim, as outras coisas que a gente gosta de fazer, que mesmo que a gente goste ainda é cansativo. Era assim que você provavelmente me encontraria. Por aqui depende do dia. Tem dia que eu saio assim, revigorada, com um sorriso daqui a aqui, que não dá nem para desparafusar, ficou grudado. E tem dia que o nível de exaustão é o que a Esther falou, muito cansada. Às vezes eu chego nesse pique ainda, né? Ainda não desliguei. Então eu chego em casa para fazer tudo isso que a Esther falou, que a gente tem outras responsabilidades, né? Com a casa, com o filho, com tudo. Então eu chego em casa nesse pique para fazer as coisas. E tem dia que eu tô exausta, meu marido fala: "Boa noite", eu falo: "Não fala comigo, para eu tomar um banho". Eu preciso muito desligar. Então eu tomo um banho e aí eu volto, mais ou menos, né. Então tem dias e dias. Também concordo com vocês, acho que tem tudo a ver com vocês também. E eu tô super assim na campanha do, sabe, escala 2 por 1. 2 por 7, sabe, do trabalho, porque, gente, o trabalho ele ocupa um espaço muito grande na nossa vida, né, muitas horas, muito tempo, onde a gente gasta talvez, às vezes eu sinto, né, que a minha melhor energia, que é aquela energia de produção, de produtividade, de criatividade, de ser quem eu sou, assim, eu acabo jogando toda essa energia, já no trabalho, ali nas primeiras horas, né, que a gente tá confinado naquele ambiente, que claro, ele também nos revigora, como a Marie disse, em alguns dias, alguns momentos que a gente tá fazendo, que a gente consegue dar tudo da gente, que a gente conseguiu mudar alguma coisa, nem que pequena, mas que a gente sente que o nosso trabalho foi feito ali, né. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a demanda e como a sociedade encara o trabalho hoje em dia, ela traz, assim, um estresse, uma forma de, anular a gente e de nos colocar nesse lugar mesmo eh de mais, sempre dar mais, né, e às vezes nunca é o suficiente, que acaba nos trazendo aí, algumas complicações no final do dia, porque muitas vezes eu chego, dependendo do dia da semana também, e eu não tenho mais disponibilidade, energia e vontade. Às vezes eu faço coisas da minha rotina, mas mais por obrigação, eu fiz um cronograma pela repetição, na verdade, né, não por vontade, por energia, e quando eu tô lá fazendo a coisa até fico com ânimo, mas o trabalho tem muito isso de tirar a nossa energia mesmo, de acabar com a gente, né, de colocar a gente no chão, não sobrar nada. Dependendo do dia também, assim como a Esther, as pessoas me veriam, assim, de um jeito lastimável. Ai, e meninas, me contem, vocês conseguem separar a vida pessoal, os desejos, as vontades do trabalho? Vocês têm esse superpoder? É algo que eu discuto bastante com meu marido aqui em casa, porque a gente divide a mesma profissão, né, eu sou professora, ele também. E às vezes ele traz esse diálogo para mim: "Nossa, você sai do trabalho e só fala do trabalho". Então é muito difícil separar. Porque a gente sai dali com a sensação de que é a hora da gente pôr pra fora. E o caminho que acaba sendo mais fácil é falar sobre. Então é muito difícil virar uma chavinha e vou pôr pra fora
ouvindo uma música, vou pôr pra fora indo tomar alguma coisa, não, eu acabo revivendo o meu trabalho num diálogo, numa conversa. Então é muito difícil desligar essa chave. E também tem essa questão de, pra gente que tem um trabalho que depende do pós-dia mesmo, né, acaba que às vezes a gente leva ele para casa, às vezes não, né, muitas vezes. A gente leva ele para casa, então é difícil saber se o nosso trabalho acabou no momento que a gente bateu o ponto, ou se ele acaba só na hora que a gente desliga o computador no final da noite. Então tem isso também. O meu trabalho, ele dá uma continuada também, porque os pacientes, eles têm o meu contato para qualquer emergência, qualquer coisa que aconteça aí no meio do caminho. Então, às vezes eu encerrei os atendimentos do dia e aqueles do dia estão bem resolvidos, teoricamente. Eles estão bem resolvidos, então eu os encerrei. Mas aí, quando eu encerro esses, aí eu vou olhar as mensagens para ver o que que tem em aberto para os pacientes que eu não atendi no dia. E às vezes eles tiveram um dia difícil, aconteceram algumas situações no trabalho, em casa, com os filhos, no relacionamento afetivo. E aí vem: "Marie, pelo amor de Deus, e o que que eu faço com isso? E o que que eu faço com aquilo? Eu tô surtando", né, e aí eu vou dar uma olhada e atender com carinho, com atenção ainda esses, para depois desligar. É por isso que uma técnica que eu uso para desligar, como o meu trabalho ele não é um trabalho continuado, como é o caso da Esther, por exemplo, eu tomo um banho, eu mudo a energia, sabe. Eu preciso realmente de um espaço para mim, onde estou só eu, onde o meu barulho é só o meu barulho interno mesmo, e aí eu respiro, me permito tomar um banho bem quentinho, demorado e desligar. E aí eu dou um reset, assim mesmo. Aí volto, falo: "Vamos lá". E aí consigo fazer outras coisas e sair, e passear e me desligar. Às vezes tem alguma questão importante que eu ainda preciso falar sobre o trabalho para colocar para fora também as minhas emoções, mas normalmente eu dou uma resetada mesmo e volto para fazer outra coisa, falar de outra coisa. Sim. E é um exercício mesmo, né, porque como o trabalho, como eu disse, né, lá no início, faz parte grande é uma grande parte do nosso dia e da nossa vida, é um exercício a gente, se desligar e conseguir ali focar em outras coisas e trazer para outro lugar, o nosso corpo, a nossa mente, enfim, as nossas relações. Eu também, como a Esther, o meu companheiro também, né, divide uma das profissões, que é ser artista, né, e a gente sempre, quando se vê, se pega falando sobre as novas tendências, sobre os estudos, sobre as coisas, do teatro, enfim. E isso realmente, de repente, a nossa pauta que era sobre alguma coisa mais leve e tal, de repente a gente já tá até debatendo alguma coisa que a gente acredita, ou que a gente pensa, ou que o outro não concorda, e isso às vezes traz até um estresse, como se eu estivesse mas é um exercício mesmo, né. Você programar: "Ah, esse momento nós vamos fazer tal coisa", ou "Ah, eu vou para tal lugar", e aí mesmo que esteja estressado, existem, é claro, momentos que quando você tá com tensões ou quando aconteceram coisas ali, eu acho que no trabalho, você não consegue desligar mesmo, você fica ali na mente, tipo, trabalhando e isso acaba acontecendo. Mas num período normal, quando as coisas estão acontecendo, é estressante, tá difícil, é muitas coisas ao mesmo tempo, né, nós que temos multi-sonhos e multiprofissões também, que é um mal da nossa geração, né. Eu acredito que a gente se programar para fazer coisas também e exercitar mesmo isso, eu acho que é um caminho, né, que é o que eu faço. Eu e meu companheiro, a gente fala: "Não, agora nós tal à noite nós vamos assistir lá a nossa série, e aí vamos fazer tal coisa. Ah, programamos uma viagem, um passeio", e mesmo no dia a dia, né, na rotina mesmo, ai, tô lá limpando a casa, tô fazendo alguma coisa, eu coloco um podcast, eu coloco alguma coisa pra sair daquele pensamento mesmo do trabalho e desligar de alguma maneira, né, como a Marie falou, o mecanismo mesmo de mudar a chavinha, né, do que a gente está pensando para não ficar naquele esgotamento que o trabalho continua fazendo, por mais que a gente ame fazer ou goste, né, porque a gente acho que nós temos aqui algum privilégio de poder fazer o que a gente gosta de fazer,
o caminhar, né, para fazer ainda mais o que a gente gosta, mas estamos mais ou menos ali no campo, que é um privilégio, né, estamos no campo do que a gente curte fazer e gosta, mas mesmo assim, mesmo a gente gostando, amando, existe os bônus e os ônus, né, com certeza do trabalho. E falando já disso, puxando um pouco disso, como que o corpo de vocês, se eles pudessem me contar uma história hoje no momento atual, se ele pudesse falar, como que o corpo de vocês está refletindo o trabalho de vocês? Vocês têm alguma coisa para compartilhar? Ou no momento tá de boa, mas já houveram momentos ali que é saúde mental, ou mesmo, doenças, né, mais físicas mesmo, que você sabe que foi por conta do trabalho? Vocês podem, compartilhar alguma coisa com a gente? É, até interessante ouvir isso, porque essa semana eu tô em casa, por conta do meu casamento, então eu fiquei em casa essa semana. O corpo tá maravilhoso. Claro que, né, deu uma sinusite aí, mas acho que por conta do estresse que antecedeu o casamento. Mas, Uhum. normalmente, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo um pouco do nosso cuidado pessoal, né, porque é uma demanda grande. Então, o meu corpo ele reage muito. Então, assim, é dor na aqui normalmente eu sinto umas pontas, Pontadas. umas pontadas, assim. E Uhum. E isso vai se agravando com o passar do tempo. Quando eu vou ao médico para a rotina, eu sempre descubro alguma coisa nova. E normalmente é o estresse do trabalho que faz isso, né, porque a gente está sempre tensionado ali, por conta das coisas que a gente precisa dar conta. Principalmente a gente que acaba tendo que trabalhar muito no computador também, a nossa postura acaba afetando também o nosso corpo, a vista. Eu não usava óculos, agora eu uso, né. E tem essas também silenciosas, né, que o corpo não demonstra tanto, mas elas estão aí com a gente, né, que são as psicológicas, que também vêm do estresse do trabalho, da demanda. Então, se eu pudesse falar hoje, assim, eu tenho nitidamente, assim, muito claro para mim, dor nas costas, nos joelhos e a questão psicológica também, que hoje eu faço acompanhamento, uso medicação, mas que eu sei que elas surgiram devido à demanda do trabalho, principalmente na época da pandemia. Sim. É engraçado, né, como é diferente para cada um. Eu percebo, por exemplo, eu somatizo de uma forma muito diferente do meu marido, né, e Uhum. eu passo o dia fora de casa, eu fico indo e voltando, eu venho para o consultório, faço atendimento, volto para casa, almoço, saio de novo, às vezes faço alguma coisa em casa, aí venho fazer atendimento, pego a minha filha na escolinha, e aí fico com ela um tempo, a gente brinca, tem um tempo de diversão, depois eu volto para o trabalho de novo. O meu marido trabalha em home office, então ele não sai de casa. Normalmente a minha demanda principal quando eu termino, justamente por essa somatização e pelo cansaço de ficar indo e voltando, eu só quero chegar em casa, só quero parar lá, eu quero parar e ficar, entendeu. Mesmo que eu não esteja muito cansada, eu tenho uma saudade enorme da minha casa, eu só quero ficar lá. Para o meu marido, o trabalho é a casa e a casa é o trabalho, então ele só quer sair de casa. Aí é muito bom, porque ele quer sair e eu quero ficar. Então, a gente Exato. precisa se organizar, vem uma outra somatização aí, né. Mas normalmente o que eu sinto, eu tenho muita enxaqueca e já tive mais enxaqueca, até eu perceber que a enxaqueca estava relacionada à ansiedade, né, eu tenho um transtorno de ansiedade aí da infância, e eu já tinha enxaqueca desde criança, mas piorou potencialmente com o trabalho, porque a gente tem muitas outras responsabilidades, pensa em muitas outras coisas, tem um trabalho relacionado a pessoas, né, no nosso caso aí das 3, Sim, trabalho relacionado a pessoas, então a gente trabalha, eh ainda que vocês não sejam psicólogas, trabalham com a emoção das outras pessoas também, né. Então, sim, essa sobrecarga emocional de trabalhar com pessoas me sobrecarregava e eu tinha enxaqueca. E aí eu passei há um tempo fazer acompanhamento com psiquiatra e tomar medicação para ansiedade e diminuiu. Especialmente é o que eu sinto, mas normalmente as minhas enxaquecas, elas começam com uma dor muscular nas costas que vai subindo para a cabeça. Então, primeiro eu tensiono as costas, tanto é que eu tomava remédios muito fortes para enxaqueca, e eu descobri que se eu tomasse um Dorflex
né. Para dor muscular, eu Já. mantinha a dor só aqui. Então eu tomava o Dorflex, ficava na dor muscular, não chegava na cabeça. Então, hoje é mais saudável, porque os remédios de enxaqueca, não sei se vocês têm, meninas, espero que não, é terrível e muito fortes, né. E aí acabava atacando o estômago, então aí virava um ciclo aí do qual eu não conseguia muito sair. Sim, uma coisa vai puxando a outra, né. E vocês foram falando, eu também fui me identificando, uma coisa de louco, a gente vai se identificando com a enfermidade do outro. Mas eu também tenho uma dorzinha no ombro aqui também, mas eu acho que também tem a ver muito com a nossa profissão, né. Eu e a Esther também exercemos aí a Marie já também já foi, mas temos aí o professorado também como parte da nossa função de trabalho, e eu acho que por muito tempo a gente escreveu muito na lousa, teve ali, então eu tenho uma dor mesmo já que vem totalmente, provavelmente, dessa função, né, desse cargo, mas, pra além disso, né, eu acho que vem acontecendo coisas comigo, talvez pelo acúmulo de funções das multitarefas que a gente exerce, também que é um mal que eu me sinto muito proativa, mas fazendo essas milhões de coisas ao mesmo tempo, né, tipo um pato tô. E aí e aí agora eu sinto, assim, esquecimentos absurdos. Olha, a pessoa é atriz, né, mas esquecimentos de coisas corriqueiras, de cotidianos, assim. Se eu não me organizo muito bem, se eu não tenho ali uma agenda que me avisa, que me relembra, para até que eu relembre as pessoas, porque, né, as pessoas também estão nessa vida corrida e cheia de coisas, eu acabo me perdendo, assim, com compromissos, com coisas sérias, assim, coisas que realmente datas especiais de pessoas próximas, eu acabo passando, eu fico: "Meu Deus, como que eu esqueci isso?". E eu vejo que é muito por esse acúmulo, né, das coisas que eu for acumulando, que eu gosto de fazer sim, mas que eu percebo que chega um momento que eu aceitei tantas coisas e quero fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que eu não dou conta. E aí a minha mente começa a falhar mesmo de um modo, assim, terrível. E depois vem a culpa, aí vem a ansiedade de não ter feito direito, que eu também sou muito assim, né, eu quero fazer o negócio certinho. Aí também tem o estômago que não ajuda muito, e aí acaba atrapalhando também. Mas o que eu venho percebendo ultimamente é esses apagões de coisas importantes, de dar não faço gente, eu tô assim meio que até escrava disso, de precisar olhar o que eu tenho que fazer, quais são as coisinhas, mesmo que eu não consiga cumprir naquele dia, eu vou passando para os outros, mas eu tenho que ter anotado. Interessante, porque quando eu comecei o trabalho como estagiária, eu trabalhava numa escola com 700 crianças, eu sabia o nome de todas elas, eu tinha 18 anos, era muito Exato. tranquilo. E alguns eu nem dava aula, eu nem ficava com eles. Hoje eu tenho 320 crianças que eu dou aula diretamente. Menina, eu levo maior tempo para aprender nome. Às vezes tem criança que chega, assim, no terceiro, quarto aninho, e eu ainda erro o nome. Mas eu acredito que Aham. exercício mental que a gente tem que usar todos os dias, porque a nossa profissão, ela utiliza muito da nossa mente, né. A gente tem que trabalhar diretamente com o pensamento. Então, não é uma coisa mecânica, né, eu vou ali, vou Uhum. apertar uma peça todos os dias, não, a gente tem que todos os dias pensar em algo diferente para o nosso trabalho. Eu acho que isso vai cansando o nosso cérebro também, e é onde vai refletindo em tudo. Sim, e eu tô numa neura agora dessa coisa da repetição, não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu tô num momento que parece que todos os anos eu tenho que cumprir coisas que são iguais, meio que parecidas, né. E isso tá me dando uma exaustão também, meio de enjoo, assim, tipo, você trabalha tem um cronograma, você tem ali uma coisa anual, um calendário, e aí parece que aquela repetição de anos, né, eu tô há 12 anos em escola, eu faço teatro há muito tempo, mas tô com esse trabalho comercial também de ter peças infantis em datas que são comemorativas sempre. Parece que eu tô sempre no começo do ano eu já sei tudo que vai acontecer na minha vida. E isso veio me causando também uma certa eu sou uma pessoa que não sou terapeutizada, né, gente, que por isso que eu tenho esses problemas. Eu sempre falo: "Não, ano que vem eu vou começar a terapia", e eu sempre vou arrastando isso.
essa sensação de que eu já sei tudo que vai acontecer no meu ano, porque eu tenho um calendário no trabalho comercial, tenho um calendário no trabalho, educacional, né, eu tenho esses calendários que aí parece que: "Meu, minha vida vai ser isso pra sempre? Eu não quero", sabe. E isso vai me causando uma ansiedade. Menina, mas pra quem tem ansiedade isso é ótimo. Já sei tudo que vai acontecer. Mas o que acontece é que tá tudo mais ou menos organizado e você já sabe o que vai acontecer. Quando eu dei aula há 10 anos também, então eu percebi que nos últimos anos eu desligava, eu não memorizava nem as salas que eu tinha que dar aula, eu não memorizava. Exato. Eu andava com o horário e eu tinha que olhar no horário todos os dias, e todos os dias eu entrava nas mesmas salas, mas eu não memorizava nem isso, porque acho que o Exato. cérebro desliga justamente porque vai ser tudo tão igual e tá escrito, por que eu não posso ler? Porque isso eu tenho que memorizar. Tem tanta coisa para eu decorar, isso eu não preciso decorar, entendeu? Tá aqui, eu não preciso decorar o nome Exato. dos alunos, porque o nome tá na lista. E eu vou falar o nome do aluno e ele vai falar presente, entendeu? O show eu já sei, que não dá, eu não preciso memorizar. Então eu percebi que, no começo, quando eu comecei a dar aula, existia uma pressão sobre mim, assim, que eu fazia, de eu tenho que saber tudo, eu tenho que lembrar de tudo, eu tenho que memorizar tudo. Para ser boa, eu tenho que fazer isso. E, na Isso. verdade, para ser um bom professor, você tem que saber dar aula. Para ser um bom professor, você tem que saber o conteúdo, você tem que se reciclar no conteúdo. Para ser um bom professor, você não precisa saber decorado o nome de 300 ou de 700 alunos. Você não precisa saber decorado o seu horário de aula, porque você pode olhar no horário e entrar lá para fazer o que você tem que fazer. A Sim. mesma coisa com relação a decorar as outras questões aí que você colocou, né, Maila. Algumas coisas, prestem atenção, se são coisas mecânicas, a gente não tem que decorar. E não é que você Sim. trata os alunos ou as pessoas com quem você lida como números e não dá a Sim. elas a devida importância como seres humanos, emocionalmente ativos e que merecem respeito e atenção, não. É que você também é um ser humano emocionalmente ativo e que está cansado, estressado, e o seu corpo, ainda que você não faça isso, naturalmente, organicamente, o seu corpo te ajuda a fazer. Né, você continua se cobrando nas Exato. coisas que você fazia antes, por que hoje usar o calendário? Porque antes, lá atrás, você não precisava, né, disso, porque você exercia muito menos funções. Hoje você é Muito. professora de teatro, é dona de casa, tem um monte de funções, então é por isso que você põe no calendário. E aí a gente vira uma outra autocobrança de: "Poxa, eu não lembro o que está acontecendo. Como assim eu tenho que ficar viciada num calendário?". Não é isso, é que você se comprometeu com muito mais demandas, então se você não coloca no calendário, você pifa, esquece. E aí vai Exa lidar com questões de adoecimento mental, né, da saúde mental, porque você não lembra e se culpabiliza por isso, né. Aí você colocou aí a questão da sim. culpa. Exato, gente. E por mais que nós sejamos informadas e tentemos, né, fazer o máximo, assim, por nós e pelo nosso entorno e tal, nós somos seres humanos, né, de a gente falhar mesmo e essas coisas acontecerem com a gente. Não só na falha, até quando a gente tá indo bem, às vezes a gente adoece mentalmente, às vezes a gente fica mal, né, porque é Sim. uma pressão ali também lidar com o sucesso, com as coisas que estão indo bem, como as coisas estão, né, toda a demanda que é feita pelas coisas que aconteceram boas. E para aproveitar já e puxando esse gancho, e para vocês, como é que como é que sobra esse tempo para vocês? Vocês conseguem, dentro da rotina de vocês, ter aí momentos para vocês? Porque vocês são mães, vocês, né, assim, a gente divide muitas coisas parecidas, mas mãe eu ainda não sou, né, pretendo ser, mas ainda não sou. Mas quando que vocês conseguem ter o tempo de vocês? No meu caso, normalmente, acho que é o último tempo do dia, é depois que meu filho já dormiu. É o momento que eu tiro pra mim, porque corrida e a gente não sabe que momento que acabou de fato o trabalho, acaba não sobrando tanto. E eu me cobro muito por isso, porque tem muitas coisas que eu gostaria de fazer depois do trabalho e que eu acabo postergando, não fazendo, porque eu me sinto culpada, ou porque eu acho que vai ocupar muito do meu tempo e eu preciso me concentrar com outras coisas que eu preciso fazer.
Então, normalmente é no final da noite mesmo, assim, depois que meu filho dormiu, aí eu consigo parar, sentar, assistir alguma coisa, ficar no celular, tirar esse tempo pra mim, mas não acaba não sendo um tempo de muita qualidade, porque um tempo de qualidade seria um tempo que você faz aquilo que você de fato gostaria. Então, o tempo que sobra, eu faço o que sobra, que é alguma coisa que também não é muito útil pra minha vida, entendeu? Mas é um tempo curto. Bem curto. Eu tento encaixar aí as coisas, eu sou muito acelerada, então eu encaixo coisas que eu gosto nos meus tempos aí no meio do dia. Então eu procuro ver os amigos, eu tenho um tempo vago, eu vou almoçar com alguém, eu visito a minha mãe ou pessoas queridas, eu vou encaixando aí as coisas para fazer durante o dia. Mas normalmente o tempo que sobra é o tempo da noite mesmo, a hora que a gente acabou de trabalhar. Hoje a minha filha, ela tem 2 anos, então eu acabo levando ela para fazer algumas coisas que são funcionais, são importantes para mim, a depender do horário que eu paro de trabalhar. Então, na maioria Sim. dos dias, tá tarde demais para fazer alguma coisa com ela ou alguma coisa que eu preciso, né. Tem dia que eu trabalho até 10, 10h30. Então, não dá. Mas às vezes acontece de os pacientes desmarcarem, eu tenho mais tempo, e aí eu me cobro, assim, de fazer as coisas que eu quero, que eu preciso, de ir no shopping, de comprar alguma coisa que tá faltando, de comer alguma coisa que eu quero. E que não deu tempo, não daria tempo, eu não faria em casa, ou mesmo um iFood, pedir alguma coisa e: "Nossa, hoje eu tô com vontade de comer isso", fazer as minhas vontades aí. Então eu vou encaixando e me fazendo uns carinhos que eu acho que faz parte pra sobrevivência, né, pra que a gente viva com um pouco mais de alegria, de satisfação. Então eu vou fazendo esses carinhos comigo mesma. Então, às vezes meu marido fala: "Mas você tem coragem?" Nossa, se fosse eu não ia querer fazer então. Eu tenho, porque se eu não fizer, eu vou me culpar, eu vou me cobrar. A gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que um dia a gente vai morrer, né, mas a gente não sabe como, nem Quando é. quando. E, eu sofri um acidente muito grave há uns anos atrás, eu tinha 20 anos, eu sofri um acidente muito grave e quase morri, fiquei 9 dias em coma, Nossa. e eu já era assim de: "Vamos lá, é o hoje, vamos curtir, vamos aproveitar", mas acho que depois disso virou uma chave e eu fiquei potencialmente piorada. Aí, nesse sentido de a gente tem que viver cada dia como se fosse o último, porque a gente não sabe, e aí eu curto muito, eu aproveito muito, e se é pra ficar. Nossa, eu não sabia, Marie. Nossa, mas que bom que, né, estamos aqui, você está aqui e celebrando a vida também, que bom. Eh, nossa, eu tenho também uma paranoia, que é essa coisa de ter que esperar o final de semana para viver, sabe. Isso também é claro que durante a semana, muitas vezes, dependendo do tipo da semana, não tem muito o que fazer mesmo, né. Mas, e eu já fui muito aquela pessoa que desejava logo as férias, que desejava só o final de semana. Até um dia que eu estava conversando com a minha mãe, assim, e ela falou uma coisa super simples, mas me caiu uma ficha, assim, ela eu estava falando assim: "Ai mãe, não vejo a hora de chegar as férias logo", e tinha acabado de iniciar novamente o ano le a segunda parte do ano letivo, né. "Não, não pensa assim não, aproveita seus dias, né, veja a parte boa, não deixa passar tudo rápido não, porque você nem acaba nem percebendo, nem vendo, né, que passou". Às vezes algumas coisinhas, assim, que são bobas, eu saio super cedo, né, aí aquele cheirinho da manhã do mesmo em São Paulo, tá gente, vocês acreditam que tem? Ah, acredito que tem. Aí eu sinto aquele cheirinho da manhã ao mesmo tempo, e aquilo dá uma coisa tipo: "Ai cara, que bom que eu tô aqui, que bom que tô viva", pra comer uma coisa diferente do nada, mesmo na semana, não importa se é final de semana ou não, que são coisas pequenas, né. Eu consigo ir à academia, né, acabou encaixando isso também dentro do horário. A hora pra ir é chato, mas depois que você tá lá e você fez, baixa aquela coisa, né, aquela endorfina e é bom, enfim. E são coisinhas pequenas mesmo que às vezes a gente faz pela gente, né, que a gente consegue pensar pela gente que revigora de alguma maneira e traz também
esse sentido de estar aqui, né, e não só estar nesse automático. E na semana, a semana eu acho que é um lugar importante de a gente tentar investigar mesmo momentos que a gente possa se ter um autocuidado, tomar um banho mais premium, sabe, por um momentinho ali, fazer uma leitura também, que é importante, que você goste, mas enfim. E vocês reconhecem bem o limite de vocês? Nossa, é um pouco difícil, mas o corpo ele vai avisando, né, e a gente tá chegando ou passando o limite. Uma vez eu estava fazendo terapia mesmo com uma psicóloga e ela sempre frisava essa questão do tomar água, porque eu sou uma pessoa que eu sou meio inimiga. E e aí ela no meio das investigações, a gente falando sobre: "Ah, você bebe água, tal?" Eu falei assim: "Então, hoje eu bebi bastante, eu fiquei com bastante sede". Ela falou assim: "Então, a sede ela não é algo bom, a sede é um indício de que você já está precisando cuidar de você". E então, assim, o corpo ele vai avisando a gente, né, que tá chegando lá ou que tá passando, que a gente precisa tomar cuidado. Mas, insistentes que somos, a gente sempre acha que dá para fazer mais alguma coisa, que a gente aguenta mais um pouco, né, que a gente vai dar conta, que depois é só deitar que acabou o sofrimento, e não é bem por aí. Mas hoje eu consigo trabalhar isso melhor. Hoje eu consigo me organizar melhor para isso. Antes eu passava, às vezes já cheguei a virar a noite acordada trabalhando, e só tomar um banho e ir para o trabalho, não dormir nada. Hoje eu sei que eu tenho um limite, então assim, deu tal Sim. hora, não interessa se eu acabei ou não, eu faço e vai estar lá do mesmo jeito. Mas é algo que eu precisei trabalhar muito em terapia, porque eu sozinha não dei conta de fazer isso. Então, hoje eu consigo enxergar o limite e parar. Mas não foi sempre assim, não. Sim. É, por aqui eu também hoje reconheço os meus limites. Com relação ao trabalho, é mais fácil reconhecer os limites. Com relação a outras pessoas, em terapia também, para colocar aprender a dizer não e colocar o limite para as outras pessoas, foi mais difícil. Para o trabalho foi mais fácil, porque quem faz a organização sou eu, quem organiza a agenda sou eu, quem Sim. diz, tem um horário, não tem um horário, sou eu. Mas no começo, né, quando eu comecei os atendimentos, eu não tinha limite, até porque eu não sabia quantas pessoas eu teria para atender, então eu não tinha agenda. Estava aberto os horários e aí as pessoas falavam: "Ah, eu gostaria de ser atendida no horário X", e aí eu colocava no horário X e no horário Y, e aí eu ficava com o dia inteiro preenchido, todo pro lado, e não fazia absolutamente nada, só isso, só trabalhava. Foi assim, eu estava muito feliz pela realização, né, do projeto pessoal, de abrir a clínica, de trabalhar, mas foi muito desgastante. E nessa época eu não era mãe, então estava tudo aí desorganizado. Hoje, a única coisa que excede os meus limites, ultrapassa os meus limites, é a minha filha. Acho que a maternidade a gente ultrapassa todos os limites todos os dias, assim. Tem dia que termina e eu falo: "Nossa, como que eu dei conta?" Como que eu consegui? Assim, os primeiros 6 meses da minha filha eu tinha a sensação de que eu envelheci 10 anos, em 6 meses, porque era enlouquecedor. Então, as várias áreas da nossa vida, acho que com relação ao trabalho, quando eu comecei, eu tive essa dificuldade, mas hoje já reconheço os limites e estabeleço o limite para os outros. Acho que a gente tem que estabelecer o limite para as pessoas também, amigos, familiares, as pessoas nos ultrapassam, né, querendo atender às necessidades delas, elas ultrapassam o nosso limite. Agora, eu acho que o que mais ultrapassa os nossos limites, assim, é filho. Filho não tem limite, né, e é assim. Tô Mas brincando. vale a Olha, pena e é meninas, maravilhoso, maravilhoso, incrível, maravilhoso. Mas ultrapassa os seus limites, aquelas. real oficial. Olha, eu acho que hoje eu tô num momento que eu mais sei dizer não para o trabalho e sem apesar de eu pegar muitas coisas, eu consigo dar mais limite,
como a Esther disse, assim, eu vou trabalhar até esse horário, e aí até porque meu corpo também não aguenta mais, entendeu? Porque antes eu tinha esse pique, agora também já não tenho, entendeu? Porque depois dos 30, meu amor, é só ladeira abaixo. Eu vejo já se vale a pena, eu consigo já falar pôr ali: "Ai, a grana vale mais a pena pra isso do que pra aquilo. Então, eu acho que não, dessa vez não posso, né, sem muitas explicações. É muito louco como também a maturidade vai fazendo a gente entender isso. Mas em alguns momentos mesmo, onde você precisa mostrar serviço, como a Esther disse, né, às vezes você não consegue dizer não pra algumas coisas, mesmo que aquilo vá ultrapassar o seu limite, né. Mas eu acho que hoje é o momento que eu mais tenho essa coerência, assim, em relação ao trabalho, né. Na vida pessoal, como a Marie disse, já é um pouquinho mais difícil, né. Então eu queria saber aqui de vocês, pra gente compartilhar, o que faz vocês felizes no trabalho, assim? Qual que é a parte boa do trabalho de vocês, das funções que vocês desempenham? O que revigora vocês dentro do trabalho? Pra mim, é saber que, assim, apesar do momento atual que a gente vive, dessa desvalorização da nossa profissão, eu atendo ainda um núcleo maravilhoso que são as crianças. Elas deixam a gente de cabelo em pé. É maravilhoso, né, porque eles têm um amor, um carinho com a gente que é inexplicável. Então, pra mim revigora ver esse brilho no olhar deles, essa satisfação, esse sentimento de eu consegui, de eu plantei uma sementinha, sabe, de saber que a gente é essencial na vida deles, de fato. Eu dou aula numa escola integral, então eles passam muito tempo com Muito a gente. tempo. Então, eles têm na gente uma figura muito forte, e ao ponto deles chegarem na gente e falar: "Eu te amo", que é uma coisa que a gente Sim. não vai escutar quando eles crescem. Então, Não. esse carinho que eles têm com a gente gera uma conexão muito forte. Então, eu gosto de pensar que ali não é um ambiente sala de aula, é um ambiente de trocas. Então, eles me preenchem e são preenchidos todos os dias também comigo. E não é só sobre ensinar conhecimentos, né? É sobre empatia, sobre essas habilidades socioemocionais que eu acho que são tão importantes. Então, para mim é revigorante. O que me satisfaz na minha profissão é saber que eu plantei uma sementinha que eles vão carregar para o resto da vida, que fez a diferença na vida deles. E dentro do que eu trabalho, melhor ainda, né? Porque a arte, ela tem essa facilidade de falar com as emoções, de dar essa liberdade do criar. Então, é onde eles extravasam de fato e eu também. Então é uma realização dos 2 lados, tanto para eles quanto para mim. Então, eu tenho essa sensação muito positiva no final do dia. A gente sai cansativo, estressado, mas eu acho que é mais a demanda documental. Mas, em relação ao ambiente escola, é muito gratificante estar com eles ali. Eles saem dali felizes, a gente também, é uma realização mútua. Sim. É incrível mesmo quando você dá aula, é incrível. E incrível encontrar alguns alunos que cresceram, que se formaram e eles voltam e falam para você. Eu acompanho vários alunos, ex-alunos na rede social aí, eles me falam: "Passei na faculdade, concluí a faculdade", Sim. e é muito incrível ter feito parte desse processo, né. Era uma coisa que me deixava muito feliz e que fazia cada dia valer a pena. Hoje, enquanto psicóloga, é ver a evolução dos meus pacientes. Eu atendo crianças e adolescentes também, então ver a melhora na conexão deles, não só consigo mesmos, mas com a família, com a escola. Eu faço o acompanhamento na escola, então eles têm várias dificuldades e aí eles começam a sanar essas dificuldades. Às vezes algumas dificuldades emocionais grandes que impedem, por exemplo, de aprender a ler ou escrever, e aí trabalhando com eles, perceber os avanços deles é muito fantástico, me faz muito bem, alegra todos os meus dias. Tenho as demandas aí, os pacientes que demoram mais para se encontrar, que têm dificuldades muito maiores, traumas mas é muito fantástico, é muito incrível ver eles chegarem lá também, né. Quem chega rapidinho traz aquele retorno positivo mais rápido, e quem tem umas dificuldades maiores, demora mais tempo, a conquista aumenta também, quando a gente chega no final desse processo, é incrível. Então, a realização pessoal aí
diária, uns com mais dificuldades, uns com mais facilidade. Eu acho que pelo menos na minha profissão, eu consigo enxergar claramente as evoluções e isso me traz um retorno mais rápido, né. Eu lembro quando eu era professora, o retorno demorava muito mais. E Sim. alunos menores que dizem: "Eu te amo", "Eu queria que você fosse minha mãe", "Chama você de mãe", né, tinha Uhum. muito disso também. É, mas é um pouquinho disso, meninas. Nossa, gente, a Marie acabou de falar uma coisa que acontece muito na vida de um professor, viu? É você ser chamado pelo nome do cuidador da criança o mais próximo, né? Eu já fui chamada até de vó. A criança tá lá, a criança ou até adolescentes às vezes já me chamaram de mãe sem querer, né? Mas a gente já sabe que é por conta dessa peculiaridade de proximidade, né? Que a gente traz ali, claro que não totalmente como um cuidador, óbvio, mas a gente tem ali essa proximidade, né, na formação e de estar ali com muito tempo do dia deles, e é uma sensação muito engraçada, porque você dá uma risadinha, mas seu coração fica quentinho. Mas assim como vocês, eu compartilho também, na parte da educação, essa troca mesmo, né, na arte, no campo da arte, essa experiência, a experimentação, você poder dar voz e forma, né, o sentimento, e não só o sentimento, a inteligência na forma de arte é muito bacana, é uma coisa que eu fico muito feliz, não só pela troca do ser humano, mas também de proporcionar essas pequenas experiências, essas pequenas práticas com o campo do saber mesmo, né, e poder valorizar ela de algum modo, do mínimo que eu posso ali, né, nesse contato que eu tenho, porque o nosso país é muito difícil, né, essa valorização da arte, então eu me sinto responsável, em poder fazer esse trabalho, então eu me sinto honrada, né, e na parte do teatro, eu tenho, a sorte, né, de ter um coletivo que tem um trabalho mais independente de pesquisa, onde a gente busca ali muito essa coisa do teatro, né, como um instrumento político, né, apontar coisas que a gente possa refletir na sociedade, poder mostrar, né, à sociedade como, buscar, coisas fragilidades e coisas que a gente possa melhorar, dentro de um espetáculo através do espetáculo, buscar promover isso, né, e eu me sinto muito honrada de fazer parte, de estar nesses tipos de projetos no teatro e também trabalhar com as crianças no comercial também, muito bacana. A Esther, que tem bastante experiência, né, com teatro infantil, sabe como é muito divertida, é cada coisa, as coisas assim que você não espera, que a criança vai responder, você pergunta: "Ai, quem é que gosta do Natal?" A criança começa a falar sobre: "Ai, um dia eu caí, aí eu vi", você fala: "Gente, você trabalha com improviso". Infantil também, eu sempre falo: "Não, aqui eu me divirto tanto". E pra finalizar aqui, que vocês pensam para o futuro no trabalho? O que vocês gostariam que vocês tivessem mais tempo? O que sobra para vocês pensarem no futuro, nas projeções, para o trabalho de vocês? Ontem eu estava numa loja e, coincidentemente, é a mãe de uma das minhas alunas. E ela estava Uhum. conversando comigo que a filha dela queria fazer teatro comigo, só que fechou a turma, enfim, acabou que não deu para ela entrar. E aí Sim, elas estavam conversando sobre isso. Por que aqui na nossa cidade não tem uma escola de teatro? Tem tanta escola de dança, de música, academia aqui é o auge. E por sim, que que não tem? E aí eu estava explicando para elas, né, sobre a dificuldade de você conseguir firmar uma escola, né. Mas foi muito legal, porque a ânsia das famílias de poder ver a criança vivenciando a arte dentro do teatro é tão grande quanto a minha, né. São sim, coisas que se conversam. Então, assim, o meu objetivo, né, o que eu espero é um dia concretizar de fato um espaço para dar essas aulas de teatro, que não seja só sim, um projeto que aconteceu e deu certo esse ano, mas que a gente não sabe se lá na frente vai dar, que seja algo contínuo. Então é um objetivo que eu tenho, não parar com a escola, mas poder ampliar, fazendo algo que eu sim, amo tanto, que é o teatro infantil, no caso, que é o público que eu mais gosto de trabalhar. Apesar da loucura, é o meu público, né, não tem como. Eu me sim. realizo ali. Então meu objetivo é esse, poder firmar mesmo um projeto que seja contínuo com as crianças. Ah, e o meu objetivo aqui é continuar aí no ciclo que eu tô, né, de continuar estudando, de ter sempre um tempinho para fazer um curso, uma pós-graduação e estar sempre, me estimulando a aprender,
né, eu acho que a gente não pode parar, especialmente na minha área, não dá para parar, tem sempre Sim, algo novo aparecendo, dificuldades novas, né, então acho que é isso, me reciclar e tentar aquela meta da Mai lá do começo aí, 2 por 1, né, então eu amo. a minha meta é assim, diminuir o tempo de trabalho e trabalhar menos e ter mais qualidade de vida. Eu acho que todo mundo devia ter, né, trabalhar menos e ter mais qualidade de vida, ser mais tempo para ser feliz, eh, libertadamente aí, né, tranquilamente, fora do ambiente de trabalho. Não que a gente não seja feliz, não ame o que a gente Sim. faz, né, como vocês já falaram aí, especialmente a Mayla, sou feliz, amo o que eu faço, mas a gente poderia ser feliz fazendo menos e fazendo outras coisas para ser feliz também. Então eu acho que a meta é essa, principal é diminuir aí. Cara, eu sou super adepta, eu não vejo a hora. O pessoal falando em escala 3x4, eu já pensando em 2x7, sabe? O que eu penso, muito que eu penso, ó, eu preciso diminuir minha carga. Aqui o podcast mesmo, né? Mais a ver com a área da arte mesmo. Talvez eu diminua para os próximos anos ainda mais. Eu já tenho uma carga menor, mas que eu diminua ainda mais aí as aulas. Nós sabemos que hoje o ensino, principalmente o público, ele tá muito difícil e não é só pelas dificuldades das novas gerações, que já seria um desafio. É muito por como os políticos e o governo encara o estudo e a educação, né, como um todo, assim. Eh, é claro que a gente sim, em todos os lugares precisam demonstrar, precisam de provas que existe efetivamente um trabalho ali bem-sucedido, mas a gente tem que lembrar que a base do nosso trabalho como educadora são pessoas, né. Como a Marie já comentou e como a Esther também já falou. Então existe sim, uma cobrança ali como se fôssemos todos máquinas e só trabalhássemos com computadores. E isso vem me desanimando, assim. Então, meninas, chegamos ao fim, foi ótimo ter essa troca aqui, isso me faz muito feliz. E pra terminar, queria que vocês vendessem o peixe de vocês aí. Eu sei que tá no finalzinho do ano, né, mas muitos projetos é para o próximo, mas fiquem à vontade e já dá um spoiler, então. Bom, pessoal, para quem quiser, é só me seguir lá no Instagram, a página é Pequenos Sonhadores, é onde eu publico um pouco do trabalho com as crianças ali, e vocês vão poder acompanhar, e quem for da região e quiser um dia levar os filhos para fazer algumas oficinas, é por ali que a gente se comunica. O meu Instagram é marimachado.psico, então podem seguir lá, eu tô sempre atualizando algumas coisas, não necessariamente faço postagens, mas no story eu procuro colocar algumas coisas importantes sobre a saúde mental de modo geral aí, acompanho várias redes sociais e centralizo informações importantes. E lá tem o meu contato, o e-mail, o WhatsApp. E aí, se vocês quiserem cuidar um pouquinho da saúde mental, é importante. Saúde física é importante, mas a saúde mental também. E onde está doendo, só você sabe, os outros não. Então, tira um tempinho para você, se cuida com carinho. Muito obrigada pelo papo, foi incrível.